Fala pessoal, tudo certo? Aqui é o professor Lucas e vamos agora praticar um pouquinho daquilo que nós vimos ao longo do nosso e-book que aborda a geografia da natureza. Bom, então sobre isso, nós vamos então para a parte na prática. Dois exercícios aqui são bem interessantes, bem abrangentes e podem ser cobrados desse mesmo estilo aí no concurso, por exemplo. Então vamos trabalhar em cima desses dois, um aberto e outro exercício fechado, tá? De múltipla escolha. Vamos lá, primeiro aqui, né? Em vilarejos que afundam devido ao derretimento da camada de gelo do subsolo, é o chamado permafrost. Uma explosão na quantidade de insetos, a gente está acompanhando isso recentemente, inclusive, né? Número recorde de incêndios florestais e cada vez menos gelos. Esses são alguns dos sinais mais óbvios e assustadores do que o Alasca está ficando mais quente devido às mudanças climáticas, disseram cientistas. As temperaturas atmosféricas no estado norte-americano, lembrando que o Alasca é um estado dos Estados Unidos, né? Aumentaram entre 2 e 3 graus Celsius nas últimas 5 décadas, segundo a avaliação do impacto do clima do Ártico, um estudo amplo realizado por pesquisadores de 8 países. Então, o aquecimento global é um fenômeno cada vez mais evidente devido a inúmeros acontecimentos como os descritos no texto e tem afetado a toda a humanidade. Apresente duas sugestões de providências a serem tomadas pelos governos que tenham como objetivo minimizar o processo de aquecimento global. Pessoal, uma questão aberta como essa é interessante no concurso vocês introduzirem, né, vocês apresentarem a leitura que vocês têm acerca do tema. Quem está corrigindo não vai querer que você, de fato, já comece respondendo, colocando já por tópicos, né? Pode fazer isso, aquilo. Não, nós temos que introduzir, nós temos que contextualizar. Então, o problema do aquecimento global, ele foi confirmado por vários relatórios, por exemplo, os relatórios publicados pelo IPCC, Painel Intergovernamental sobre as Mudanças Climáticas. E que cada novo relatório desse tem se confirmado que o aquecimento global existe. Ele existe. A nossa discussão maior hoje é entender o peso, o papel das ações humanas no aquecimento global, né? Então, será que a ação humana ele tem 100%, né, 100% de responsabilidade no aquecimento global? Ou nós temos processos naturais que já iriam desencadear o aquecimento global e a ação humana está apenas acentuando isso, tá? É por essa linha que nós temos que seguir. Feito isso, nós podemos colocar já as propostas, já que nós fizemos uma introdução. Então são duas propostas, duas sugestões, né? Podemos trabalhar dentro de duas linhas. Então, a primeira é que nós temos que reduzir os gases de efeito estufa, né? O famoso GE. E os gases de efeito estufa, nós temos o óxido nitroso, o metano, o monóxido de carbono, o dióxido de carbono, nós temos o vapor da água, mas aquele que está mais relacionado, mais atrelado à ação humana, portanto, uma coisa que nós podemos controlar, é a emissão do CO2, do dióxido de carbono, que é um gás de efeito estufa. E o dióxido de carbono é emitido a partir da queima de combustíveis fósseis, ou então da queima de incêndios florestais. Vocês poderiam trabalhar dentro dessas duas linhas. Então, políticas mais rigorosas no que diz respeito ao controle e à punição para os responsáveis dos incêndios florestais. E podemos citar a situação do Brasil atual, né, onde houve um aumento muito considerável dos incêndios florestais. Ou se pode trabalhar na redução do consumo de combustíveis fósseis, como o carvão, como o petróleo, como o gás natural, que vai reduzir muito a emissão do CO2. Isso poderia ser, então, substituindo os combustíveis, né? Então, ao invés de você utilizar o diesel, ao invés de utilizar o gás, a gasolina, utilizar uma fonte que não emita o dióxido de carbono, como o etanol, ou então podemos dar um passo mais adiante, como a Europa já está, que é o uso do carro elétrico, tá certo? Outra forma que vocês podem trabalhar, galera, é na geração de energia. O Brasil está dentro de uma matriz energética que é considerada limpa, né, que é a hidroeletricidade, certo? Mas outros países do mundo ainda precisam queimar, por exemplo, carvão. Olha que absurdo, né? Tem que queimar carvão mineral para gerar energia. E é uma energia
nós chamamos de energia suja. É uma energia que tem que poluir muito, tornar o ar mais tóxico e emitir CO2 para a atmosfera para gerar energia. Então, vocês podem trabalhar nessa linha, substituir fontes de energia que são favoráveis ao aquecimento global, como, por exemplo, as usinas movidas a carvão, por fontes de energia limpa, né? Energia solar, energia eólica, ou pode colocar o exemplo brasileiro da hidroeletricidade, certo? Então são 3 linhas, pelo menos, que nós trabalhamos aqui. Você poderia trabalhar com 2 delas. E não adianta só citar, galera. Apresentar, você vai ter que discorrer. Você vai ter que discorrer sobre o assunto. Então prestem muita atenção, porque nessas provas tem palavrinhas que nós temos que entender o que o autor da questão está querendo dizer. Então, quando eu falo apresente 2 sugestões, você vai ter que discorrer sobre elas. Não é simplesmente jogar lá, substituir energia suja por energia limpa. Tá. Dê exemplos, né? Qual colocação isso caberia? Beleza? Então, próximo exercício nosso aqui. Esse aqui já é um exercício fechado, do tipo asserção razão. Vocês estão acostumados aqui no Unicesumar com esse tipo de exercício, né? Vamos lá. O município de São Paulo voltou a ser atingido por chuvas na tarde desta quinta-feira, 24 de fevereiro de 2011, e o Centro de Gerenciamento de Emergência, CGE, colocou em estado de atenção as zonas leste e norte e a região da Marginal Tietê, das 14h53 às 15h55. O mau tempo causou pontos de alagamento pela cidade. Às 17h55, o centro registrava um ponto de alagamento intransitável na Praça Ciro Pontes, próxima à Rua Taquari. Segundo o CGE, o calor dessa quinta gerou áreas de instabilidade que provocam pancadas de chuva em bairros das regiões em atenção. No aeroporto de Cumbica foi registrada a rajada de vento de 90 km por hora às 15h29, de acordo com o CPTEC-INPE. Tá bem? Pessoal, então algumas coisas interessantes desse texto aqui para a gente destacar já. Primeiro que eu gostaria de colocar, né? A data. Não foi colocada a data à toa. Dia 24 de fevereiro. Então, fevereiro nós estamos no verão, né? Aqui no Hemisfério Sul. Então, São Paulo é verão, certo? Outra coisa, aqui. Segundo o CGE, o calor dessa quinta-feira gerou áreas de instabilidade, provocando pancadas de chuva. E isso é uma coisa que está relacionada ao verão para países tropicais. Durante o verão em países tropicais, você tem um superaquecimento da superfície, evaporação da água, muita umidade, e quando chega no final do dia, essa umidade condensa e precipita na forma de chuva. Então isso é muito comum durante o verão e em países tropicais como o nosso. Essa chuva tem um nome, essa é a famosa chuva convectiva, tá bem? Vocês vão lembrar desse conteúdo lá em climatologia, chuva convectiva, que é aquele dia que está muito quente, quando chega o final da tarde, dá aquela pancada de chuva, né? 15 minutos, meia hora, depois para, beleza? E é uma chuva localizada, não são frentes frias como nós temos agora durante o inverno, que chove às vezes no estado inteiro, chove em uma região inteira. Essa chuva de verão é a chuva localizada. Basicamente, cada nuvem é responsável pela sua chuva, beleza? Então, conhecendo isso, vamos avançar aqui sobre as asserções que esse exercício apresenta. Então, são sempre 2 asserções, né? Uma pode estar relacionada à outra, não pode estar relacionada, uma pode ser verdadeira, outra verdadeira, uma falsa, uma verdadeira, outra falsa. Mais ou menos isso que a gente vai ter que entender aqui. As áreas urbanas, em especial as cidades de médio e grande porte, só mudar a câmera aqui, de médio e grande porte, apresentam com relativa frequência problemas de alagamento. Sim. Nas cidades localizadas na faixa tropical, esse problema é mais recorrente durante os meses de primavera e verão, isso aí, e nos finais de tarde e início de noite. Essa precipitação nem sempre é acima da média, já que é uma pancada de chuva, certo? Causam transtornos à população, com prejuízo material e imaterial, que é exatamente o que a reportagem apresenta. Bom, mas todos esses problemas estão relacionados apenas a elementos climáticos? Não. Aí que nós entramos na abordagem ambiental da geografia, certo? Quando há urbanização, necessariamente você precisa tampar o solo.
Você vai cobrir o solo com o quê? Com concreto, com asfalto, com telhados, né? Porque vão ter as casas, os edifícios. Isso tudo impede com que aquela água que naturalmente, quando chegasse no solo a partir da chuva, ela infiltraria, agora passa a não infiltrar mais. E passa a ser uma água que vai ter que, obrigatoriamente, escoar pela superfície. E aí está o grande problema das inundações e alagamentos das cidades brasileiras, tá? Sobretudo das médias e grandes cidades. Tem um elemento climático? Tem. Só que, acima disso, inclusive, nós temos o problema da urbanização, que não contemplou a solução adequada para a água da chuva. E a solução adequada para a água da chuva não é construir piscinões, é você construir áreas permeáveis. Áreas permeáveis. Vamos lá, então, na segunda afirmação. A impermeabilização do solo, a supressão de áreas verdes e a retificação dos canais dos rios resultam em diminuição da infiltração da água do solo e redução do tempo de permanência da água na bacia hidrográfica, o que acelera os processos de escoamento superficial e, inclusive, potencializa esse processo de escoamento superficial. A infiltração em áreas urbanas passa a ser extremamente comprometida. Certo? Então, as duas afirmações corretas, a alternativa correta aqui já de cara a A, né? As duas asserções são proposições verdadeiras e a segunda é uma justificativa correta da primeira, porque além do problema climático, as inundações, os alagamentos nas médias e grandes cidades está relacionado ao seu próprio processo de urbanização. Perfeito, galera? Espero ter gostado. Um forte abraço. Até um próximo encontro. EAD, Unicesumado, meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.